Bom dia, meus amores. Como vocês estão? A tia tá passando para dizer que tá com muita saudade. Espero que vocês hoje tenham entendido tudo da aula de ciências que a tia passou para vocês, tá bom? E a de matemática, tá legal? Então, a gente tá voltando aqui hoje para dar aula de gramática, tá bom? Português gramática, na página 120 até a 122, a explicação, e em seguida nós iremos fazer a explicação da atividade. Gostaria que vocês prestassem atenção que hoje a gente vai trabalhar os substantivos próprios e comuns. O que seriam substantivos, professor? Os substantivos, desde que vocês comecem a saber, são os nomes dados aos seres, tá certo? Os substantivos são isso aí. É tudo aquilo que pode se dar o nome, tá bom? Vocês vão entender e aprender que são palavras que dão nome a pessoas, a animais, a coisas, a lugares e também a sentimentos. Por exemplo, quando eu digo assim, João ama Maria. João e Maria são substantivos próprios, porque pertencem a uma pessoa, né? Ou a um lugar, vamos supor. Substantivos próprios são aqueles que dão nomes aos seres, tá legal? Então, vocês vão entender. E os comuns são aqueles que vocês podem encontrar em vários locais, tá bom? Que são das mesmas espécies. Então, vamos voltar. O substantivo próprio é o nome que se deriva. Pessoas, lugares, né? Como assim, professora? Dê um exemplo. Por exemplo, nós moramos na cidade de Palmirim. E Palmirim é o substantivo próprio, pois é o nome do nosso município, tá bom? Fortaleza, Icó, Crato, Barbalha, todos eles são substantivos próprios. Maria, João, Felipe, Tainá, Reine Gabriel, Ana Sofia Lemos, Ana Sofia Dias, Davi Lohan. Todos vocês da sala, vocês possuem nomes próprios, que são de vocês, assim como as características que vocês têm, tá certo? Então, substantivo próprio é aquilo que dá nome ao ser, é o nome que é dado a vocês, tá certo? Assim que vocês nascem, vocês são registrados com o próprio nome de vocês, tá bom? E os substantivos comuns são aqueles que eu ou qualquer outra pessoa podemos ver, tá certo? Em todas as partes. Por exemplo, porta, janela, bola, carro, boneca, lápis, caneta, quadro, pincel. Tudo isso são substantivos comuns, porque tanto faz estar na minha casa, como estar na escola, como estar na casa de vocês. São elementos, né, que tem nomes e que a gente deve chamá-los pelos seus nomes. Então, mas são coisas comuns que qualquer pessoa pode ter, mesmo sendo de cores diferentes, tamanhos diferentes, né? Que são as características, mas eles são coisas comuns de se encontrar. Então, próprio é tudo que dá nome ao ser, tá certo? O próprio é aquilo que pertence a uma única pessoa, é um substantivo próprio, o nome dele. E o comum é uma coisa que eu encontro em qualquer lugar, seja na escola, na rua, na praça, em qualquer lugar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a tia fala sobre isso, no livro de vocês aí na página 120, tem aí algumas explicações que diz assim, ó. Tem um textinho. Leia. Todas as coisas têm nome. Casa, panela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, o que faz uma confusão. Carlitos é Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era o Moraes. E tem o Tom Brasileiro, que era o Jobim. Quer dizer, muitos autores, artistas, né, pintores, escritores, eles são reconhecidos pelos seus sobrenomes. O sobrenome que vem da família. Tanto faz ser pela parte do pai, como pela parte da mãe, tá bom? Então, eles são conhecidos pelos nomes que têm as suas famílias, os nomes próprios. Família brasileira, família Santos, Moraes, né? Família Nogueira, família Silva, né? Então, eles são conhecidos pelas famílias que os pertencem, tá certo? Que eles as pertencem. Então, aprendam que nomes próprios são aqueles que são dados a pessoas e a lugares, certo? E nomes comuns são aqueles que são dados a animais e a objetos, tá certo? Ah, tia, por isso
cachorro. Cachorro é cachorro. Tanto faz ele ser de qualquer outro tipo de raça. Um pinche, um poodle, um pitbull, tá certo? Mas ele é um cachorro, tá bom? A porta, tanto faz ser a porta da escola, como a porta da casa de vocês. Tanto faz ser uma porta de madeira como uma porta de ferro. Elas só têm características diferentes, mas elas servem e são utilizadas para a mesma coisa. Por isso, são chamadas de objetos comuns, tá certo? Eu creio que vocês tenham entendido que os substantivos próprios são nomes de pessoas e de lugar. E os substantivos comuns são nomes de animais ou de objetos, tá legal? A tia vai colocar uma frase aqui para que vocês possam fazer a observação. Nós vamos separar o que é objeto próprio, o que é substantivo próprio e substantivo comum, tá bom? A tia vai colocar aqui no quadro para vocês e vou voltar explicando. Bom, pessoal, a tia voltou aqui para que nós possamos fazer a análise de duas frases que ela colocou aqui no quadro, tá bom? Eu queria que vocês prestassem atenção para vocês saberem diferenciar os substantivos próprios. Eles têm que ser escritos com a letra inicial maiúscula, tá bom? Que substantivo próprio também é um nome que pertence em particular a cada ser, a cada pessoa, a cada cidade, tá certo? E que eles devem estar sempre em destaque nas frases, tá bom? Seja ela no início, seja ela no fim, tá bom? Porque tem que ser escritos com letras maiúsculas, pelo menos a primeira letra, tá bom? E os substantivos comuns, como a tia falou, são nomes comuns. Porta, janela, cadeira, mesa, lápis, pincéis, livros. É uma coisa que mesmo estando na casa de vocês, mesmo estando na casa, na escola ou em qualquer parte, são coisas comuns. Podem mudar de características. O que são as características? As cores, as formas, os tamanhos, tá certo? Então isso aí só vai dar diferença na hora da formação dele, do conjunto, né? Mas o nome porta, o nome cadeira, o nome mesa, o nome boneca, o nome bola, cachorro, gato, papagaio, periquito, sapo, rã, cobra, isso aí são coisas comuns, que pertencem a um grupo, mas que são comuns, tá bom? Eles pertencem a uma espécie. Então vamos lá. Maria viajou para São Paulo. Quais são os dois substantivos próprios que eu tenho nessa frase? Vamos lá, vocês que estão em casa. Valentina, me diga aí, que eu creio que você tenha entendido, né? O que é substantivo próprio, o que é substantivo comum aqui nessa frase. Para ela que me disse que Maria e São Paulo são substantivos próprios, tia, porque são nomes de pessoas e de lugares. Exatamente. Então, ela identificou os substantivos próprios nessa frase, que é Maria e lugar, tá certo? E ela foi São Paulo. Agora, a tia colocou outra frase aqui, ó. O gato subiu na mesa da vovó. Gato é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? É um substantivo o quê? Quem sabe? Vai, Marina, me diz aí. Você que tá assistindo aí. Você entendeu que gato é um substantivo o quê? Comum. É um SC, tia. Porque tanto faz ser o gato da Marina, como ser o gato da tia Ivone, como ser o gato da tia Vera, como ser o gato de Ingrid, né? Não importa de quem seja o gato, mas o gato é gato, tá bom? Subiu na mesa da vovó. Se ele subiu na mesa, a mesa também é um substantivo comum. Ah, tia, porque tanto faz a mesa da casa de tia Vera como a mesa da casa da senhora ou a mesa da nossa casa? Exatamente. Porque quando eu falo de coisas comuns que todas as pessoas têm, mas que têm formas diferentes, ou formato, tamanho ou pinturas diferentes, cores, quero dizer, então eu estou falando de substantivos comuns. E vovó, todo mundo tem uma vovó, seja a minha, seja a de vocês, né? Seja da mãe de vocês, então elas são comuns. As vovós, elas são comuns. Mas quando eu chamo vovó Maria, vovó Joana, vovó Josefina, vovó Francisca, né, vovó Piedade, então eu estarei dando o nome à vovó. Aí ela se tornará um substantivo próprio, tá bom? Não esqueçam disso, que os substantivos próprios são nomes de pessoas e de lugares, são nomes particulares que pertencem a uma
Um C. Nomes comuns são de objetos, animais ou sentimentos. Não esqueçam disso. A tia está pedindo que vocês leiam tudo de novo. Se não entenderam, assistam mais uma vez a aula para que vocês possam entrar em harmonia e a gente conseguir se entender. Por que que é importante vocês assistirem a aula? Muitas vezes a tia percebe que algumas perguntas que são feitas é justamente porque não teve acesso ao vídeo, porque não assistiu. Porque vocês sabem que quando a tia vai explicar até a atividade, ela coloca a resposta, muitas vezes da letra A, ela sempre dá uma resposta. Então a gente percebe. Então procurem assistir. É importante que vocês tenham esse contato comigo, mesmo que seja pelo celular, pela televisão, porque aí é a hora que vocês vão ter a noção da explicação que a tia poderia estar dando em sala de aula. Mas vamos pedir a Deus, porque nós juntos nós somos muito mais fortes e eu tenho certeza que tudo isso logo vai passar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora a tia voltou com o livro dela em mãos. Queria que vocês abrissem aí na página 123, tá bom? Onde tem aí a primeira e a segunda questão. A tia vai explicar, vai ler e vai explicar para vocês, para que possa ajudar na hora da resolução da atividade. Vamos lá? Na primeira questão diz assim: ordene as letras a seguir para encontrar substantivos. No caso, vocês vão encontrar o nome, né, desses desenhos, dessas gravuras que vão ser substantivos, certo? Vocês vão encontrá-los e vão colocá-lo nesse tracinho abaixo. As letras estão desorganizadas. Vocês vão organizar, ordenar para depois formar o nome abaixo, tá legal? Aí embaixo de todas as gravuras tem uma pergunta que diz assim: todos os nomes que você encontrou são substantivos próprios, nomes de pessoas ou de lugares, ou são substantivos comuns, nome de objetos, de animais ou sentimentos? Lembra que a tia citou sobre isso aí? Pronto. Na segunda questão, vocês vão olhar as frases abaixo, né? Tem assim: nas frases abaixo, sublinhe, passe um tracinho abaixo, né, dos substantivos próprios e circule os substantivos comuns. Letra A: Juliana comprou seu sorvete. Juliana é o quê? Um substantivo próprio. E sorvete é um substantivo comum. Vocês podem fazer igual a tia fez naquela hora. Sublinha, passa o tracinho e coloca SP para próprio e SC para comum, tá bom? Podem fazer, então, só fazer o que está se pedindo na questão. Sublinhar e circular, tá legal? A tia já deu a resposta da primeira, da letra A, então vocês vão fazer aí a letra B, C, D, E, F, G. Na letra B diz assim: levei meu cachorro para Marcelo. Letra C: André viajou de avião para Maceió. Letra D: naquela cadeira, só quem senta é Simone. Letra E: na casa de Bia há um cajueiro. Letra F: Floquinho é o cachorro do Cebolinha. E letra G: já li um livro chamado Iracema, tá bom? Agora virem aí para a página 124. Na 124 tem mais duas questões que diz assim: complete o quadro com o que se pede. É uma resposta pessoal. Cada um vai colocar de uma maneira, como sempre vocês fazem. Cada um vai ter uma resposta para essas perguntas. Nome de 5 pessoas, que são substantivos próprios. Nome de pessoas, vocês vão colocar um abaixo de outro. Nome de 5 animais, substantivos comuns. E nome de 5 objetos também são substantivos comuns. Vocês vão escrever nome de pessoa na primeira coluna, nome de animais e nome de objetos, tá bom? 2 colunas com substantivos comuns e uma coluna com substantivos próprios, tá bom? Aí embaixo diz assim: agora complete os espaços abaixo. Letra A: os nomes das pessoas que você escreveu foram escritos com a letra inicial o quê? Maiúsculas, porque são nomes de pessoas, né? E nome de pessoas se escreve com letra maiúsculas, porque são substantivos o quê? Aí vocês lembram. Letra B: os nomes dos animais e dos objetos foram escritos com letras o quê? Porque são substantivos. Pronto. Quarta questão: ligue
corretamente. Vocês vão ligar o que significa, o que são os substantivos próprios e o que são os substantivos comuns. Aí tem um quadrinho em cima, Helena, Lúcia e Danilo. Isso aí são substantivos próprios ou são comuns? Aí você vai ligar de acordo com o que está dizendo. Copo, escada e lápis. Isso aí são substantivos próprios ou comuns? Pombo, sino e casa. É o que? É substantivo próprio ou comum? Aí você vai ligar para onde está sendo indicado. Brasil, Lara e Vera, né? É substantivo próprio ou é substantivo comum? Pronto, aí vocês vão ligar, tá certo? E vão me mostrar, tá certo? Como é que vocês fizeram após vocês terminarem. Batam a foto, mostrem pra tia que vocês entenderam que substantivos próprios são aqueles que dão nome a um ser em particular. O meu nome é meu, o de Gabriel é de Gabriel, o de tia Ivone é de tia Ivone, tia Vera é tia Vera, né? Então, cada pessoa tem o seu nome, é um nome particular, pertence a uma única pessoa. Sim, tia, mas tem várias Marias no mundo, mas cada Maria é uma Maria diferente, tá legal? E substantivos comuns servem para dar nome a todos os seres de uma mesma espécie, ou um grupo, ou seja, que se refere, que não é nada particular. Eu posso colocar o nome no meu cachorrinho, o nome que eu quiser, tá bom? Porque cachorro, como a tia disse, é cachorro. Papagaio é papagaio, gato é gato. Independente de colocar um nome nele, mas eles têm uma espécie, e essas espécies, elas são seres comuns, tá bom? Não importa se o gato é preto, se é branco, se é amarelo, não importa a cor, a característica que ele tenha. Ele é uma coisa comum, tá legal? Como a tia disse, o que vai importar para nós ter aprendido hoje é que os substantivos próprios são nomes de pessoas e de lugares. Tem que ser escritos com letras maiúsculas, tá certo? No início. E os comuns são objetos, animais ou sentimentos. Então, isso aí vocês já aprenderam, já entenderam direitinho. Eu espero que vocês façam a atividade, consigam fazer bem direitinho, que depois a tia vai ver as fotos de vocês e o que ela vê que não tá da maneira que era para ser, a tia vai fazendo a correção pela foto, tá bom? Um super beijo e a tia volta já com mais uma aula, tá legal? Bom, galerinha, a tia tá aqui, voltou para que a gente agora possa ter uma aula sobre a produção de texto. Não será no livro de produção de texto de vocês, como habitualmente a gente coloca toda quarta-feira, pois nós já estamos quase concluindo o livro e a tia vai fazer escalações diferenciadas, de aulas diferenciadas para que a gente possa, tá bom? Tá incluindo outras aulas que também podem ser utilizadas como produção de texto. A tia gostaria que vocês pegassem aquele livrinho de literatura, esse aqui, ó, tá bom? Onde a gente vai começar a trabalhar esse livrinho, fazer a exploração dele, junto com esse outro livrinho que vem todas as atividades relacionadas aos 4 livros de literatura infantil, tá bom? Hoje a gente vai estar trabalhando sobre esse primeiro livrinho, que é o Aprendiz de Mágico, tá bom? A tia agora vai iniciar a contação da história e eu gostaria que vocês também pegassem os livros de vocês em casa e acompanhassem essa história. Ao final, a tia vai pedir que vocês façam algumas coisas aí, tá bom? No livro de vocês. Então, preparem-se que lá vem a história. Nós vamos começar a explorar a capa do livro de vocês, pois como vocês sabem, a gente tem que conhecer primeiro a capa do livro, que é o corpinho, é o que vai dizer sobre a história, as pessoas que criaram os desenhos, né? A pessoa que criou a história. Então, a gente vai começar, certo? Pela pessoa que fez a história. O nome do autor do texto, que criou toda essa história, está aqui, ó. O Aprendiz de Mágico, Eduardo Oliveira, tá certo? Esse aqui foi o autor e o criador de toda a história que vocês vão encontrar aqui dentro, tá bom? E esses desenhos, as características, tudo que foi colocado, as cores, essas sugestões de imagens, todas foram feitas pela ilustradora Vanessa Alexandre. Foi ela quem fez escolheu todos esses desenhos, tá bom? E colocou e formou uma parceria, né, junto com o Eduardo Oliveira, para que criassem essa linda história que a gente vai contar para vocês, tá bom? A editora que fez esse livro, ó,
É prazer de ler, tá bom? Acreditamos no futuro do Brasil, como ela mesmo diz aí, tá bom? Então, vocês conheceram a capa, que é o corpo do livro. Viram o título do livro, que é Aprendiz de Mágico. Já sabem que o autor que escreveu, né, a pessoa que escreveu essa história é Eduardo Oliveira. A pessoa que fez os desenhos de todo esse livro, do começo ao fim, desde a capa até a contracapa, que é a parte de trás, tá certo? O nome dela é Vanessa Alexandre. E aqui no cantinho do livro vai estar a editora que publicou esse livro, tá certo? Foi quem fez a publicação dessa bela história, tá legal? Atrás do livro de vocês, ó, tem uma estrela que diz assim, ó, é o resumo do livro de vocês. Era o aniversário de Celso e, como de costume, ele esperava algum palhaço maravilhoso, só para animar a sua festa. Mas não houve palhaço. No entanto, esta foi uma inesquecível noite, pois o garoto descobriria que o convidado especial era seu tio, o mágico da família. E foi com ele que Celso aprendeu muitos truques fantásticos e se tornou um aprendiz de mágico. Leia esta encantadora história e divirta-se com Celso, aprendendo com ele a ser também um aprendiz de mágico. Pronto, essa estrelinha, tá certo? Essa parte de trás, a contracapa, né? Onde vocês também vão encontrar o resumo da história. Tá legal? Agora a tia vai abrir. A tia vai abrir aqui a parte de dentro, tá? A segunda parte de dentro do livro de vocês, para que vocês possam observar e fazerem tudo como manda o figurino. Vamos lá. Fazer a leitura de tudo isso, né? Para que a gente possa observar. Aí diz, ó, Aprendiz de Mágico, de Eduardo Oliveira, ilustrações, Vanessa Alexandre, editora que publicou, né, Prazer de Ler, né? Essa daí foi a editora que publicou esse livro para vocês, onde conta bastante histórias, né? Bem engraçadas, bem interessantes, onde vocês vão poder fazer a procura por nova história, quem são os personagens, né? Então vamos lá. Diz aqui, aquela tinha sido uma noite fabulosa para Celso. Era dia de seu aniversário e, nesta época, era costume de seus pais contratarem alguns palhaços para animar a sua festa. Mas naquele dia não houve palhaço. Ao invés disso, apareceu um senhor muito simpático, vestindo uma fraque e usando uma cartola. Aí, ó, o senhor de costas, né? Ele estava ainda, era surpresa para as crianças da festa. De repente, ele virou-se. Celso tinha ligeira impressão de já tê-lo visto em algum lugar, mas antes de ter a chance de perguntar quem era, o homem chegou para ele e, num piscar de olhos, retirou uma porção de moedas da orelha do garoto. Foi quando todos entenderam que se tratava de um mágico. E logo todas as crianças fizeram silêncio e sentaram-se ao redor do convidado especial. Prestem bastante atenção nesta cartola, disse o mágico. Quero que tentem adivinhar o que irá sair daqui. Oh, um coelho, disse o garoto. Um pombo, disse a menina. Será? Disse o mágico, revirando a cartola e deixando sair voando dezenas de borboletas coloridas, que deixaram a decoração da festa ainda mais bonita. Olha a imagem das borboletas saindo, todas voando dentro da cartola. Vocês estão observando, né? Nisso, seguiu-se um grande espetáculo com diversos truques com cartas, lenços, objetos que desapareciam em vários outros. Na hora de se despedir, o mágico guardou o seu melhor truque. Escondeu-se por trás de uma cortina e, diante dos olhos de todos, desapareceu. Todas as crianças adoraram a apresentação. E Celso,
Questionava-se bastante sobre quem era aquele mágico, e então a pergunta foi respondida mais à tarde. Depois que os convidados foram embora, na sala de estar, o mágico estava sentado descansando numa cadeira de balanço, conversando com o pai de Celso. Foi então que finalmente o garoto descobriu que o mágico era seu tio Alcebiades. Olá, Celso. Da última vez que eu te vi, você tinha apenas 3 anos, disse Alcebiades. Bem, eu achei seu rosto familiar. Não sabia que tínhamos um mágico na família, respondeu o garoto. Bem, eu sempre vivia viajando a vida inteira, por conta da minha profissão. Por isso, era difícil eu visitá-los. Enquanto conversavam, um cachorrinho entrou na sala e veio sentar-se aos pés de Alcebiades. Seu nome era Houdini e foi batizado em homenagem ao Harry Houdini, considerado o maior mágico de todos os tempos. Acompanhava o seu dono há vários anos e nas suas viagens. Olha, o cachorrinho do tio, né, dele, do Celso. Alcebiades permaneceu hospedado na casa de Celso por alguns dias. Tinha decidido se aposentar e planejava comprar um sítio no interior, com as economias que fez ao longo da vida. Dali em diante, ele só se apresentaria de vez em quando. Nos dias em que seguiram, Celso mostrou-se bastante curioso com a habilidade do seu tio. Percebendo o interesse do garoto, Alcebiades resolveu ensinar-lhes alguns truques. A primeira lição que ele ensinou foi a de que não existe mágicas verdadeiras. Tudo é apenas uma ilusão, e o bom mágico é aquele que consegue fazer com que o espectador não perceba que tudo isso não passa de um simples truque. Leva-se muitos anos até que se consiga obter o domínio de várias técnicas. Olha eles dois juntos, né? Ele aprendendo bastante coisas com seu tio. Ele está acenando, ó, uma imagem e um carro indo embora. Sabendo disso, Celso pôde conhecer vários truques com baralhos, lenços e moedas. Enquanto lhe ensinava, seu tio narrava várias de suas experiências nas viagens que fazia pelo mundo afora. A vida de um mágico é sempre cercada de diversos episódios curiosos e os dias são sempre emocionantes. Mas também é uma rotina dura, pois, na maioria das vezes, eles têm que ficar longos períodos longe da família e encarando extensas viagens até os locais onde são feitas as novas apresentações. Chegou o dia de Alcebiades ir embora. Como recompensa pelo empenho de seu sobrinho em aprender seus truques, deixou-lhe um presente, um kit de mágicas. Assim, despediu-se e foi embora, junto com Houdini, seu fiel e preguiçoso companheiro. Na escola, Celso agora havia se tornado bastante popular. Até mesmo os professores demonstravam grande surpresa com todos os truques que ele sabia. Quando questionado sobre como eram feitos, respondia com um sorriso no rosto: um bom mágico nunca revela seus segredos. E assim termina a história. E vocês agora vão conhecer a pessoa que fez a história, ó, o Eduardo Oliveira. A tia vai falar um pouco sobre ele, né, a biografia dele, que é a vida dele. E eu vou falar também um pouco sobre a Vanessa, que é a pessoa que fez as ilustrações, tá legal? O Eduardo, ele fez parte da última geração de garotos que cresceu sem internet, celular e computadores. Minha infância era bem simples, brincava, estudava e lia uma porção de livros infantis. Mal podia imaginar naquela época que um dia tudo ia se tornar um combustível para que eu pudesse criar minhas próprias histórias. Há um antigo provérbio chinês que diz: o homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Então, posso dizer que ao ter oportunidade de escrever este livro, sinto-me como um garoto de 10 anos, vivendo novamente
uma das melhores épocas da minha vida. Esse aqui é quem criou toda essa história para vocês, o Aprendiz de Mágica. Essa daqui é a ilustradora, quem fez os desenhos, a Vanessa. Ela diz: sou ilustradora e autora infanto-juvenil de livros de imagem. Já ilustrei muitos livros infantis e didáticos. Participo como convidada de exposições pelo Brasil, pelo mundo e realizo atividades literárias em escolas. Alguns livros já foram distribuídos em outros países, como México, Moçambique, e já ilustrei livros como adaptações para Braille, que é a língua dos cegos, né? E o uso de caracteres ampliados. Diversos livros ilustrados foram selecionados por programas do governo. E o meu livro de imagens, O Dia em que Encontrei Meu Amigo, foi escolhido pela PNBE em 2012 e Secretaria da Cultura de Fortaleza. Então é uma das pessoas também, né, de suma importância para a criação do livro O Aprendiz de Mágica, tá bom? Então a tia fica por aqui, agora a gente vai para o livro Trabalhando a Literatura, para que vocês possam resolver as páginas. A tia vai explicar agora. Agora que vocês já estão com o livro em mãos, esse aqui, ó, que a tia tem aí, né? Vocês vão abri-lo na página 14, onde tem a mesma imagem da capa do livro, ó, tá certo? E vocês vão iniciar aqui pela página 15. Nós vamos fazer hoje, tá certo? Até a página 19, tá bom? Vocês vão resolver da página 15, onde tem aí algumas perguntas sobre o texto, né? Qual o título do texto, qual o nome do autor, da autora, qual o nome da pessoa que ilustrou o livro, qual o nome da editora. Tudo isso a tia mostrou para vocês lá na capa, né? Aí fala aí do que você aprendeu, né? Fala sobre o que é que a história do aprendiz de mágico fala. Aí aqui embaixo tem pedindo para você desenhar no espaço o que saiu de dentro da cartola. E vocês vão resolver esse exercício proposto aí até a página 19, tá bom? Depois que vocês resolverem todos esses exercícios, vocês postem pra tia, tá bom? A tia fica por aqui, desejando que vocês tenham tido uma ótima aula de historinhas, tá bom? A tia não apareceu nessa aula, pois o interessante seria frisar na imagem do livro, como a tia está colocando para vocês, caso os livros, né? Então, peço que vocês leiam mais uma vez, peguem os lápis de cor de vocês em casa, né? Ou grifem aí o nome do título da história, circulem o nome do ilustrador e do autor do livro, do criador, tá bom? Grifem também as partes que vocês acharem importante no livro, a parte que você mais gostou, você pode pintar, né? Com seus lápis de cor. Façam tudo. Bom, pessoal, a tia está aqui, né, para dar mais uma aula de geografia, para nós terminarmos as nossas aulas do dia, né? E eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós vamos estar estudando Conhecendo a Criação de Animais, que está localizado na página 60 do livro de vocês, a 64, tá? Então vamos lá, peguem um livro de geografia e lá vão estar os assuntos que a tia vai falar. O que seria pecuária e os tipos de pecuária, tá bom? Primeiro a tia vai dizer para vocês, de acordo com o livro de vocês, que tem aí, ó. Pecuária é a atividade econômica de criação de animais. É quando as pessoas têm um sítio, uma fazenda, né? Ou uma chácara, assim como elas queiram chamar. E lá elas coloquem algumas espécies de animais, né? Seja galinha, seja porco, seja bode, seja vaca, sejam cavalos, sejam jumentos. Qualquer espécie de animal, eles façam essa criação desses animais, coloquem lá muitas espécies juntas e chamem isso aí de criação de animais, tá bom? Então, o que seria a pecuária? A criação, né, de vários animais, tá certo? Seja eles de qualquer espécie. Aí aqui diz também, ó, que existem diferentes tipos de criação de animais, como a tia já acabou de falar, né? Para cada tipo de animal, o criador, que é a pessoa que cria, o pecuarista, como assim a gente chama, a pessoa que cuida, que teve todo o trabalho com aqueles animais, é chamado de pecuarista, tá bom? Tem um nome específico para cada um. Quando eu crio porco, como é que eu sou chamado? Quando eu crio galinha, como é que eu sou chamado? Quando eu crio ovelha, ou bode, ou cabra, como é que eu sou chamado, tá bom? Então, nós vamos detectar todas
as palavrinhas adequadas para cada tipo de animais, tá bom? No livro de vocês vai estar aí nessa partezinha que tem lilás, diz aí, ó. A pecuária, a criação de corte, é a criação de animais bovinos, como os bois e vaca, para o fornecimento da carne, né? Os pecuaristas, eles criam a vaca e o boi, né? Para que possam depois, no futuro, vender e as pessoas que comprem façam o abate, né? E vendam essa carne no mercado, no frigorífico, nos supermercados, tá bom? A pecuária da lã. Essa criação é de ovinos, como carneiros e ovelhas, para o fornecimento da lã. Justamente, eles tiram aquele couro, né, aquela parte que é a lã de cima da pele do animal, aproveitam a carne para vender, né, vender as partes até dos ossos, de tudo que contém no animal se aproveita tudo. Então, depois que eles fazem esse processo, eles retiram aquela parte de cima e também é utilizado para fazer linha, né? Que vai fazer a fabricação de outras coisas, de roupa, de linha de costura, de linha de fazer, é chamado de lã de sapatinho de criança, de roupinha de bebê, tá bom? A avicultura é aquele que cria, né? Que faz a criação de aves, de animais, de pássaros, certo? Esses são chamados de avicultura. São as pessoas que fazem criação de animais, como os pássaros. Qualquer tipo de espécie de pássaro é chamado de avicultura, tá bom? A piscicultura é aquele que cuida da pesca, que ele faz como meio de sobrevivência. Ele coloca alguns peixes dentro dos açudes, né? Ou também reservatórios que eles podem fazer, aqueles pequenos tanques, como são chamados. Isso aí é uma atividade chamada de avicultura. A piscicultura, desculpa. A avicultura é quem cuida de animais que voam, né? Então vamos lá. A ranicultura é a criação de rãs. Professor, e tem quem crie rãs? Tem sim. Tem pessoas que também utilizam-se desse meio para a sua sobrevivência. Vendem, exportam para fora. Lá fora essa carne ela é consumida, tá certo? Por nós aqui não, porque a gente tem aquele certo receio de comer, mas as pessoas lá de fora eles aproveitam tudo, tá bom? A apicultura é a criação de abelhas, são aquelas pessoas que colocam aquelas caixas, né, dentro daqueles locais onde são cheios de matas, eles colocam lá as caixinhas, dentro dessas caixinhas as abelhas começam a fazer sua colmeia e depois eles vão retirar essas telas que estão pregadinhas as colmeias lá e vão retirar para tirar o mel para poder revender também. Tem aí a cunicultura, que é a criação de coelhos. Tem pessoas também que sobrevivem dessa atividade. Eles criam o coelho, vendem o coelho também para que seja feito o abate ou as pessoas também possam criar em suas casas, tá bom? E a equinocultura é justamente a criação de cavalos, tá bom? Cavalos ou éguas. São pessoas que sobrevivem também disso aí. Eles revendem ou vendem para também ter uma fonte de renda. E a última atividade aí seria a pecuária do leite, que seria a criação de gado bovino, que dá o fornecimento desse leite. Eles retiram também, né, além da carne, eles retiram o leite. Além desse leite, eles também podem fazer outros derivados do leite, o queijo, a manteiga, né? Eles fazem a coalhada e tudo isso é retirado do leite, a nata, né? Tudo isso aí eles podem produzir no futuro, tá bom? Eles podem industrializar esses produtos para também ter uma renda extra em suas casas, tá legal? Então diz aí, ó, que além de os animais serem utilizados para fornecimento de carne, leite, couro e lã, há alguns que também servem como meios de transporte. Como vocês sabem, antigamente, bem no passado, as pessoas não tinham carros, né? Eles utilizavam-se, os transportes eram as carroças, né? Os jumentos, os cavalos, para fazerem os seus transportes para as cidades. Eles se transportavam de um lugar para o outro nesse meio de transporte, certo? Agora eu queria que vocês virassem aí para a página 61 para te fazer mais explicação aí para vocês. Como a tia falou na página anterior sobre os tipos de pecuária. Agora vocês vão conhecer ele, que seria a pecuária extensiva e a intensiva. Como já diz a palavra, extensão é tudo aquilo que pode ir além, né? Que pode ir além.
e a intenção seria tudo que faria dentro e a extensão que se faz fora. Dando o sentido das palavras, a extensão é tudo que eu posso expandir para fora e a intenção seria tudo que eu posso exportar aqui dentro, tá certo? No livro de vocês diz aí, ó, que os animais são criados soltos, alimentam-se de pastos, né, naturais, e os próprios investidores são poucos que podem investir nesse tipo de criação. Por quê? Porque ele tem que ter um espaço adequado, né, para manter aqueles animais se alimentando daquele pasto. E nós sabemos que a nossa região é uma região de um clima bastante quente, né? Ele sempre está mais quente do que frio e isso não faz, não tem a proporção de trazer todo esse meio de alimento que o gado necessita. Muitas vezes, em determinado tempo do nosso ano, os animais começam a passar necessidades pela falta do alimento, do matinho verde, da grama, do capim. Então, as pessoas que criam esses animais, eles têm que procurar comprar outros alimentos fora daquilo ali, tem que desembolsar uma certa quantia para manter os animais vivos, como o milho, a soja, como é que a gente chama, tem outra parte também que a gente dá também para o resíduo, certo? Então são outros tipos de alimento que o homem também tem que trazer para que os seus animais se alimentem disso aí, tá certo? Tem pessoas que quando passa o inverno, eles usam a inteligência e também quando eles têm um recurso financeiro. Eles fazem um local chamado de silo. É um local onde eles armazenam todo aquele capim que eles plantam durante o inverno, colocam lá e durante o ano, quando passa o inverno, eles vão fazendo, vão moendo esse capim que foi colocado como silo, misturando com outras rações que eles fazem e assim eles vão mantendo os seus animais de pé. Isso aí é uma alimentação que serve também para os bois, as vacas e também para os cavalos, tá certo? Essa alimentação que eles fazem é adequada para esses tipos também de animais. Essa pecuária que a tia falou, né, sobre os animais soltos, é a pecuária extensiva. Agora a tia vai falar da pecuária intensiva, que são os animais que são criados presos e se alimentam de ração ou pastagem cultivada. É o que a tia acabou de falar. Eu já falei das duas ao mesmo tempo. Que quando chega em determinada parte do ano, o homem pega aquele capim que ele plantou, faz um silo, prepara aquele recipiente para receber aqueles pastos colocados lá e durante todo o ano ele prende aqueles animais em baias especializadas, que são locais onde eles podem colocar esses animais, um espaço, colocam lá dentro daquelas vasilhas que são chamadas de coxas, né? E colocam aquela parte dividida para que os animais se alimentem. Então, essa pecuária extensiva é o que é colocado fora, que é criado solto. E o que a pecuária intensiva é o que está dentro, tá certo? Então a tia já explicou a diferença entre elas e eu creio que vocês tenham entendido. Aí no livro de vocês, na página 61, tem duas imagens a respeito disso aí. Tem a da pecuária extensiva e tem a da pecuária também intensiva. Na extensiva diz, ó, não é utilizado técnica moderna ou manuseio de animais, carnes que são retiradas deles. É vendida para os mercados, o couro para as indústrias, justamente, como a tia disse. Na pecuária extensiva, as coisas vão para fora. Então, o couro, né, que é tirado das vacas também, das ovelhas, desses outros animais que a tia já tinha citado durante a aula, eles são preparados e exportados para fora, para fábricas e indústrias, onde eles vão transformar esse processo que veio de fora, esse produto, em outros materiais, bolsa, sapato, mochila, casaco, né? Tudo isso aí, forro para banco de carro, forro para banco de moto, tudo isso aí é feito com essa parte que vem de dentro, né, da pecuária intensiva, que é feita dentro. Já os produtos como a carne, o leite, são vendidos em grandes quantidades para indústrias do mercado. Justamente, vamos supor, eu tenho as minhas vacas de leite, o leite que eu pego lá, eu posso ou revender aqui na cidade, eu mesma revender em minha casa para outras pessoas, ou eu posso mandar para uma indústria fora e essa indústria vai fazer
todo o processo, toda a transformação. Vai ter o leite em saco, líquido, e vai ter o leite em pó, ou de lata ou de sachê, certo? E ele também pode ser transformado em nata, manteiga da terra, queijo, nos seus derivados, como a tia acabou de falar, tá certo? Pronto, pessoal. Depois que a tia já explicou tudo direitinho pra vocês, né? Quais são os tipos de pecuária que a gente tem, né? E aí vocês já aprenderam tudo na página 60, né? A 61, 62, agora a gente vai entrar no exercício, na atividade. Na primeira questão diz assim: associe as colunas 1, 2 e 3 com as que estão do outro lado. Na 1 tem bovinos, na 2 tem suínos e na 3 tem ovinos. Vocês vão associar quem faz parte de cada coluna, tá certo? Quem são os bovinos, quem são os suínos e quem são os ovinos. Do outro lado tem carneiros e ovelhas, porcos, bois e vacas. Aí vocês vão dizer, tá bom? A classe que cada um pertence. Relacione corretamente as palavras e as imagens. Tem aí 1, equinicultura, 2, ranicultura, 3, avicultura e 4, apicultura. Aí embaixo tem aí um homem, né, manuseando algumas caixas. Do outro lado tem um grande criatório de frango. Mais embaixo tem aí uma criação de cavalos. E do outro lado tem uma criação de rãs. Vocês vão colocar a classificação, os números lá de cima, de acordo com o que a tia acabou de explicar, tá bom? A que classe cada um pertence. Na página 63 tem assim: escreva ao lado de cada produto a letra correspondente. A para agricultura, tudo que é produzido na agricultura, e B para pecuária, não esqueça. Aí tem aí leite, laranja, couro, lã, osso, feijão, cenoura, algodão, carne e alface. Lembre-se o que é agricultura e o que é pecuária. Lembre-se que a agricultura é tudo aquilo que o homem produz no campo. E a pecuária são aquelas partes relacionadas aos animais, tá bom? Em meias palavras para que fique mais claro para vocês. Lá na quarta questão, pede para vocês observarem a imagem e responder as perguntas abaixo, o que a tia acabou de explicar. Letra A, o que é pecuária? E letra B, que elementos da cena estão relacionados à pecuária? Na letra A você vai dar a definição para a palavra o que é pecuária, e na letra B você vai dizer quais são os elementos que você encontra, colocando o nome deles aqui embaixo, que vai te dizer que está relacionado com a pecuária, tá bom? Na quinta tem assim: relacione as colunas novamente. 1, abelha, 2, boi, 3, ovelha, 4, galinha. Do outro lado tem carne e couro, depois cera e mel, depois carne e ovos, depois lã e couro. Vocês vão relacionar o que cada um produz. Sexta, observe os animais abaixo e escreva qual a criação de animal que cada um pertence. A abelha pertence a que tipo de criação que vocês aprenderam aqui na página? Qual o tipo de pecuária que eles pertencem? Aí você vai dizer lá se é apicultura, se é a avicultura, se é a equinicultura. Você vai dizer de acordo com a explicação da página 60, tá bom? Isso aí vocês vão fazer com o porquinho, a galinha, o boi, o cavalo e a ovelha, tá bom? Então, ó, vocês vão ir para a sétima questão, que está dizendo assim, sétima e última. Diz aqui, ó, coloque PI para pecuária intensiva. Lembram que a intensiva é criada dentro, presa. São aqueles animais que são produzidas as rações, podem ser industrializadas ou produzidas pelo próprio homem, como a tia explicou. Eles fazem os silos, né? E produzem. São aqueles que são criados presos para comer essa ração. E a PE, a pecuária extensiva, é aquilo que eles criam fora, que eles podem exportar, tá bom? O gado é criado solto no pasto, isso aí é o quê? É um PE ou é um PI? Aí vocês vão colocar. O gado se alimenta de pastagem natural, é um PE ou é um PI? O gado é criado preso, é um PE ou é um PI? O gado recebe cuidados especiais, é um PE ou é um PI? O gado não recebe cuidados especiais, é um PE ou é um PI? E é produzido em grande quantidade para a indústria e o mercado, é um PE ou é um PI?
Terminado isso aí, vocês vão bater as fotos pra tia, para que a tia possa anotar no caderninho dela de registros, fazer a chamada de vocês de acordo com isso aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, a definição do que é pecuária, como a gente já trabalhou. Agora, os tipos de pecuária que a tia já explicou pra vocês, né? Falou também aí sobre os trabalhos que são feitos, né? Sobre as pessoas, como é que a gente pode realizar esse trabalho no meio, em meio a essas condições que vocês aprenderam hoje em sala de aula, né? Sobre as pecuárias, a criação de animais, né? Que é o trabalho que é feito em pecuária. E lembre-se que a agricultura é aquilo que o homem planta e ele produz, tanto para a sua família como para vender para outras pessoas. E a pecuária é uma atividade econômica, que é chamada a criação de animais. Não esqueça. E façam o exercício para a tia. Mostrem que vocês fizeram como a tia sempre vem pedindo, tá bom? E qualquer dúvida, estarei lá, ou no privado, ou no grupo, e me chamem, porque o que vocês tiverem dúvida, a tia volta novamente, explica pra vocês e responde, tá bom? Peço que vocês leiam também, não vão direto pra atividade, leiam novamente, grifem aquelas partes que vocês acham importantes, pegam o lápis ou pintem aquela parte que vocês acharam que é interessante, que vocês vão precisar depois para resolver algum trabalho ou uma questão da atividade. Então, se desfrutem, leiam novamente esse conteúdo que a tia ensinou hoje para vocês e eu espero que vocês tenham tido uma ótima aula, um ótimo dia de aula. E um super beijo para vocês e a tia fica por aqui. Tchau!